Olá, galerinha! Vamos agora iniciar mais uma aula que vem falando sobre a agropecuária na sociedade urbano-industrial. Vamos lá? A importância da agropecuária na sociedade urbano-industrial. A agropecuária reúne atividades de cultivo e criação de animais voltadas à produção de alimentos, matérias-primas e também para a produção de combustíveis e geração de energia elétrica, que chamamos de biomassa. Com o crescimento da população urbana no mundo, a agropecuária passou a ter uma importância ainda maior, especialmente a partir da década de 1960, diante da acelerada urbanização também nos países de industrialização tardia. Houve a necessidade de produzir mais alimentos para atender ao crescente número de habitantes das cidades. É nesse contexto que se insere o aumento da capacidade de produção no setor agropecuário. Alguns dados da FAO. Segundo dados da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, FAO, observa-se que a produção mundial de alimentos tem crescido constantemente nas últimas décadas, assim como o comércio internacional de produtos agropecuários. Entre 2006 e 2016, a exportação de produtos agrícolas apresentou um aumento significativo de 70%. Então, quando a gente fala de agropecuária, a gente não deve esquecer de falar sobre as commodities. E o que são isso? São produtos que funcionam como matéria-prima, produzidos em escala e que podem ser estocados sem perda de qualidade, como petróleo, suco de laranja congelado, boi gordo, café, soja e também o ouro. A palavra vem do inglês e originalmente tem um significado de mercadoria. A variação dos preços das commodities reflete em toda a economia, já que são matérias-primas utilizadas para a fabricação de diversos produtos. Então, vou deixar agora para vocês um pouquinho mais claro, tá? Para a gente fazer uma síntese do que vem ser essas commodities e como ela vai interferir na economia. Primeiro, a elevação dos preços das commodities, como eu havia dito, ela vai trazer uma interferência direta na economia. Por quê? Porque a elevação dos preços delas, vai causar também uma elevação nos preços dos alimentos. E em decorrência dessa elevação nos preços dos alimentos, quem será mais atingido, como sempre, são os consumidores. E o mais grave ainda que são os consumidores mais pobres. Então, a gente viu aí a importância das commodities, o que é e a sua interferência direta na economia de um país, na economia do mundo. O uso da terra em diversos países, ele também é influenciado pelo mercado internacional de commodities agropecuárias. Então, aqui eu vou fazer aqui um organograma novamente para estar explicando para vocês. Como assim? As áreas tradicionais das terras, o uso dessas áreas tradicionais, elas estão voltadas ao mercado interno. Porém, quando essas áreas tradicionais começam a ser usadas como áreas comerciais, elas vão gerar aí o que nós chamamos de commodities. Essas commodities, ao contrário do que as áreas tradicionais iriam fazer, elas irão aí abastecer, elas irão priorizar o mercado externo, que é totalmente diferente do mercado interno. A desigualdade mundial de acesso a alimentos. Então, aqui a gente vai observar nessas imagens que, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, a população mundial em pleno século XXI ainda sofre com a desigualdade de acesso aos alimentos ou com insegurança alimentar. E agora nós vamos ver algumas das causas da insegurança alimentar. Primeiro,
A gente vai estar relacionando aqui as guerras e os conflitos internos em países que dificultam ou impedem que a ajuda humanitária chegue ao destino. Outro ponto é as mudanças climáticas que afetam a produção da agropecuária em determinadas áreas, comprometendo assim o abastecimento de alimentos. Uma terceira causa é a substituição de produtos alimentares in natura pelos industrializados, que ficam mais caros e mais difíceis para os mais pobres. Outra causa da insegurança alimentar é a substituição da agricultura de produtos alimentares pela agricultura comercial de exportação. E outro ponto também, outra causa que a gente pode colocar aqui também é o desperdício de alimentos. Esse desperdício de alimentos ele ocorre desde o transporte até o consumo pelas famílias, restaurantes, lanchonetes e etc. E isso aí a gente vai ter como principal causa a pobreza. Então, aqui nesse quadro, a gente observa que as causas da insegurança alimentar elas são várias, porém a principal causa dela é justamente a pobreza. Agora falando um pouquinho sobre a agricultura urbana. Por que a gente coloca agricultura urbana? Porque muitas vezes quando a gente fala de agricultura, a gente lembra de uma área no campo, de uma área na zona rural. Mas também existe a agricultura urbana. E há alguns anos vem se tornando comum essa prática. E com ou sem apoio dos órgãos de administração pública, grupos de pessoas da comunidade estão aproveitando de terrenos ociosos ou sem construções para o plantio de frutas, criação de animais de pequeno porte. Essa prática ela possibilita a ampliação do acesso à alimentação a quem precisa, além de permitir trocas, doações e comercialização. Então, resumindo aqui, a agricultura urbana, ela vai cumprir o objetivo de melhorar a alimentação, como também no caso de comercialização, de aumentar a renda de quem necessita para que possa adquirir produtos de primeira necessidade. Então, é isso aí, galerinha. Agora a gente termina mais uma aula e espero vocês na próxima, ok? Tchau, tchau!